Vamos orar então, pastor Tenar? Podemos orar? Com certeza. Ora a Deus para a gente dar o início em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma aula. Essa é a nossa aula de encerramento do nosso ano letivo já, né? E do módulo Cristologia, pastor Gilson ministrando essa última aula. Lembrando aos irmãos que após essa aula nós entramos em recesso para os irmãos se organizarem, apresentarem as suas provas, aqueles que não apresentaram ainda, e adquirir já o novo módulo, o módulo Pneumatologia, que será aquele que nós teremos a aula a partir de janeiro, tá bem? Eterno Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, agradecidos pelo privilégio de servirmos ao Senhor e de termos, Senhor, esta oportunidade tão rica que é de estudar a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, um curso que tem um material tão importante, tão esclarecedor. Te louvamos pela vida do Teu servo, pastor Gils, que será o nosso professor, mais uma vez. Usa o Teu servo com graça, com inteligência, para que possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra nesta noite. Abençoa todos os nossos alunos, aonde eles estejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos iniciar hoje o capítulo de número 9. O último capítulo do nosso módulo Cristologia. Cristologia, a gente vem repetindo, nós estamos repetindo já há algum tempo, é o estudo acerca da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então é importante nós estarmos estudando, lendo, memorizando, né, a cada dia, para que possamos ter a certeza da razão da nossa fé e a convicção cada dia mais. Às vezes nós não conseguimos entender porque muitos aceitam Jesus, aprendem a palavra e estudam a Bíblia, fazem até curso teológico, mas no decorrer da caminhada acabam desistindo da fé, abrindo mão da salvação. E algumas coisas nós não conseguimos entender. A nossa regra de fé modo de vida, caráter, conduta, as orientações do modo de vida do cristão está na Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos cair na tentação de aceitarmos que algum pode dizer que a palavra de Deus, a Bíblia tem contradições, a Bíblia tem controvérsias, a Bíblia tem erros. Não. A Bíblia Sagrada, ela é absoluta. É a palavra de Deus revelada. E é aí que sai a revelação. Examinai as Escrituras, porque daí nós vamos ter o conhecimento da pessoa de Jesus. Elas que testificam do Senhor Jesus. E quanto mais nós conhecemos das Escrituras, mais nós vamos nos aprofundar nas coisas de Deus. O cristão que não lê a Bíblia, não tem o hábito de estudar a Bíblia, pontuar, pesquisar, cavar, né, as riquezas da palavra de Deus, ele vai ter problemas aí no andar da carruagem, né? Conforme vai crescendo na fé, pode ser que ele cresça de uma maneira desordenada, de uma maneira complicada aí, porque todo crescimento que não cresce ordenado, ele vai ter problemas em algumas articulações, em alguns órgãos vitais. Então o crescimento tem que ser saudável. Em nome de Jesus. O capítulo 9, nós vamos falar sobre a controvérsia cristológica. Louvado seja Deus. E depois nós vamos tratar com os irmãos aí o questionário. Gostaria que comunicasse também dele a respeito do questionário, né? Que venhamos ter boas respostas, ou boas pontuações para a glória de Deus. A pessoa bendita de Jesus Cristo é a razão da nossa fé. E tem um versículo ou dois versículos, né, que nós consideramos muito importantes do extremo, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, no versículo 1, que é bom que os irmãos observem e leiam e releiam e aprendam bem sobre essa questão.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observem bem, meus irmãos. Aqui nós já temos a testificação, a confirmação e a certeza, indubitavelmente, da divindade de Jesus. O Verbo é a palavra. A palavra sai da boca de Deus. Por intermédio da palavra, nós sabemos que foi feito todas as coisas, criado todas as coisas. E nada do que foi feito seria feito se não fosse pela palavra. E a palavra é o Verbo, e o Verbo é Jesus. Louvado seja Deus. E aí vem a sequência: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. João vai dando aqui vamos dizer, fazendo um resumo, né, dessa vinda de Jesus, dessa chegada de Jesus. Ou seja, as trevas não compreenderam a luz, não a compreenderam. Até hoje nós temos esses conflitos, né? E depois nós vamos direto para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, simples, muito simples esta compreensão. Alguns têm vamos dizer assim, um conceito errado da teologia. A teologia não precisa da teologia, o Espírito revela. O Espírito nos faz lembrar. Se ele nos vai fazer lembrar, é alguma coisa que nós lemos, que nós ouvimos, que nós estudamos, que nós, vamos dizer assim, exercemos na prática do estudo. O Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos anunciei. Então, é dessa forma que nós aprendemos. Jesus Cristo é a razão da nossa fé, é o centro da nossa fé. Jesus Cristo, na verdade, é a base, não é a estrutura, é a rocha. É tudo, no caso do cristianismo, que nós somos pequenos Cristos, partículas de Cristo, células de Cristo. E a palavra também diz que nós temos a mente de Cristo. E uma orientação que nós recebemos da Bíblia também é que nós devemos andar como ele andou. O modelo de vida, o modelo de cristianismo, o princípio de tudo para um cristão é a pessoa bendita de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, nesse primeiro capítulo de João, observem bem, meus irmãos. O propósito estava aqui, no capítulo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí no versículo 12, taxativo. Mas a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter memorizado, ter a autoridade da parte de Deus, porque Deus nos dá essa autoridade para evitarmos os confrontos, né? Com sabedoria, com equilíbrio, falar do amor de Jesus. Mais que salvar, mais que mudar, mais que prosperar, mais que curar, mais que tantas coisas. Um dos pontos, fatores mais importantes nos dias de hoje, atuais, nos dias em que vivemos, a grande prioridade do Senhor Jesus, quando ele entra numa pessoa, no coração de uma pessoa, a pessoa o recebe, é transformar a vida da pessoa. Tirar ele das trevas e o transportar para a luz. Então, o estudo da pessoa de Jesus é muito importante, que nós que nos identificamos como cristãos, nós que professamos essa fé, o cristão propriamente dito, não aquele boca para fora, né? Falar sou cristão é simples, muitos falam, muitos expressam essa palavra, mas praticar e viver mesmo, colocar por obra uma vida cristã autêntica, aí são poucos.
Por isso que alguns expressam, eu sou cristão evangélico, não é? Então, aí pode ser que dê uma compreensão diferenciada, mas cristão é cristão. É pequenos cristos, partículas de Cristo, células de Cristo. Nós somos a continuidade do trabalho, do propósito, da obra sacrificial de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um pouco aqui a lição. Hoje nós começamos aí um pouco atrasado, mas nós vamos seguir compassadamente. De repente, se precisar de um intervalo, a pastora Adriana me dá um toque aí, nós vamos dar um pequeno intervalo, bem pequeno mesmo, e depois voltamos para o questionário. Controvérsias cristológicas. Está na página 75 do nosso módulo, do nosso livro. Observe aí. Se o pastor puder me dar um... Aí sim, pastor. O Espírito testificou aí que eu precisava de um zoom. Perfeito. Excelente. A cristologia tem ocupado um lugar de destaque na teologia cristã. Veja bem, a teologia cristã sem a cristologia é vazia, ela não tem sentido, não teria lógica. Desde a fundação da igreja, houve diversos esforços que objetivaram esclarecer uma pergunta fundamental. Quem é Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Essa pergunta nós podemos começar até com um pequeno questionário à parte, para aqueles que estão aí acompanhando, já leram e já têm um pouco do conhecimento do que estamos estudando. As questões envolvidas nessa pergunta são profundas e lidar com elas é algo essencial para a sobrevivência da fé cristã. Ou seja, um cristão autêntico, um cristão evangélico, vamos dizer assim, um cristão que realmente vive o evangelho, que entendeu o evangelho, compreendeu o evangelho, ele vive em novidade de vida. Ele tem prazer em responder aos questionamentos que nos sobrevêm, que questiona a respeito da nossa fé, porque o seu conhecimento está ligado naquilo que ele crê. Imagina, meus irmãos, nós decidirmos fazer uma viagem sem GPS, sem nada, e somente sabemos onde queremos chegar, mas não temos o conhecimento do caminho, da estrada, da rodovia. Vai ficar complicado, dificilmente ou quase impossível, ou talvez com muita dificuldade nós vamos chegar lá. E, salvo com raras exceções, vai se perder pelo caminho, vai haver problemas. Para que possamos chegar no objetivo, para que possamos alcançar o alvo, para que possamos ter o propósito de saber onde chegar, né? E chegar, a prioridade, ou um dos principais focos, é conhecer o caminho. E o caminho nós sabemos, é claro, João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Há tanto tempo eu estou com vocês ainda estão me perguntando o que está acontecendo. Então, até os discípulos o questionaram nessa questão. E quantos de nós hoje temos essas questões? Alguém, talvez, com um tipo de heresia, um tipo de pergunta capciosa, eles lançam na nossa cabeça, lançam na nossa mente, e até confunde a nós. Eu já vi cristãos confundidos, meus irmãos, com perguntas capciosas, perguntas de duplo sentido. Então, o importante é buscar o conhecimento pleno do caminho ao qual nós estamos trilhando. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. É meio que repetitivo, mas importante para nós praticarmos, não na ira, não vamos dizer assim, na contenda, na briga, na estupidez, não. Com mansidão, com educação, responder àqueles que questionam acerca da nossa fé e convencê-los de que o melhor caminho é Jesus. E essa é a história, meus irmãos, de que todos os caminhos levam a Deus, sai fora disso. Tem cristãos que até têm dúvidas em relação a isso. O único caminho é Cristo, não tem jeito. Por exemplo, se nós decidirmos chegar vamos dizer assim, numa cidade hoje conhecida, vamos dar um exemplo aqui fácil. Por exemplo, ontem nós estivemos aí em Foz do Iguaçu e voltamos também de volta, né, para Umuarama. E aí
o que eu posso imaginar? Eu vou para Foz do Iguaçu. Então, eu não preciso ter nenhuma orientação, nenhum conhecimento. Todos os caminhos que eu pegar ou que eu tentar trilhar, eu vou chegar a Foz do Iguaçu. Será que é isso? Não é assim, não, gente. Se eu tenho que ir para a direita, eu entro para a esquerda, eu não vou chegar no meu destino. Eu vou me perder, vou gastar combustível, vou ter problemas e correr riscos. Então, todos os caminhos levam a Deus é balela, não é mentira, é equivocada essa afirmação. Só Jesus Cristo mesmo, não tem como entrar em controvérsia nessa questão. Vamos lá, o segundo parágrafo, a continuidade, na verdade. Desde o princípio do movimento cristão, os primeiros discípulos compartilharam as escrituras dos judeus, seguindo o exemplo de Jesus. Seus seguidores sustentavam que a escritura, acima de qualquer coisa, a palavra de Deus, inspirada e autorizada. Sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não muda, ela é a palavra revelada, divinamente inspirada. Louvado seja Deus. E do Gênesis ao Apocalipse são as escrituras que testificam da pessoa bendita de Jesus, a pessoa que nós estamos estudando. Na verdade, conhecimento pleno e profundo não dá. Conhecimento 100%, eu conheço totalmente também, não dá. Nós estamos aqui dando uma pincelada, dando vamos dizer assim, um conhecimento superficial, para que possamos melhorar um pouco na questão da resposta, fazer até uma apologia à nossa fé, defender a nossa fé em o nome do Senhor Jesus. Virando a página 76, desde o início, o testemunho apostólico do Novo Testamento esteve ligado ao testemunho profético do Antigo Testamento, a fim de despertar a fé por meio do testemunho do Espírito, Atos 2, 33, 5, 32. Foi o Espírito que continuou a orientar a igreja primitiva na sua interpretação cristológica do Antigo Testamento, no registro das pregações missionárias dos apóstolos que apareceram em Atos. Os atos poderosos de Deus eram sempre acompanhados por uma palavra da Escritura que lançava alguma luz sobre a época. Atos 21 ao 22, 2:32, 3:15, 5:32, 10:41, 13:31. Eu creio que os irmãos observaram bem as referências e quase todos puderam ler as referências, não é? Para que possamos ter essa memorização daquilo a qual nós estamos estudando. Ou seja, o Antigo Testamento, ele deixa claro o projeto de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Louvado seja Deus. E aí, termina, não é, o período, entramos no período interbíblico e começa o Novo Testamento com a vinda já do Senhor Jesus, depois de 400 anos em silêncio, entre Malaquias e o Novo Testamento. Isso já é notório, conhecido dos irmãos. É um outro estudo, né? Fala do período interbíblico, mas também nos dá uma abertura, né? Em nossa compreensão, nossa mente, acerca do projeto, do plano de salvação da parte do Senhor Deus. Depois nós vamos para o 9.1, né? Falando de uma outra forma de crer, onde se tem aí as controvérsias, né, das pseudo-religiões, né? O gnosticismo foi uma das principais inimigas do cristianismo, embora existissem várias correntes diferentes de gnosticismo, todas elas foram influenciadas pelo neoplatonismo e pelo pensamento grego em geral, devido à sua grande diversidade. Não podemos chamar o gnosticismo de seita ou religião, mas o mais correto seria classificá-lo como uma corrente de pensamento. Louvado seja Deus. Dividida em vários sistemas e escolas. Ao que parece, foi uma das primeiras heresias cristãs, visto que, conforme a opinião de alguns, os escritos dos apóstolos João foram escritos visando combater essas ideias errôneas a respeito de Cristo. Percebam que todo e qualquer movimento que se faz, por mais herético que seja,
por mais contrário que seja aos princípios bíblicos, cristãos e concernentes à nossa fé, sempre eles vão conseguir seguidores e crescem, até porque o sistema anticristo é muito forte na Terra. Qualquer pensamento contrário à fé cristã, ele tem força para crescer. Agora, quem vai batalhar contra isso? Quem vai fazer apologia em favor da fé, se não os cristãos? Louvado seja Deus. Então, seguimos aqui. Abriu aqui um slide, né? Uma corrente de pensamento dividida em vários sistemas. Escolas consideravam a matéria maligna e negavam a encarnação real e a ressurreição corporal do Filho de Deus. Seus ensinamentos sobre a criação, o Cristo e a salvação eram tão radicalmente contrários à pregação apostólica e aos ensinos dos pais da igreja, a ponto de as igrejas do Império Romano desenvolveram confissões de fé a serem professadas por todos os convertidos. Então, quando se levanta alguma posição contrária, como hoje em dia também tem se levantado, quantas pseudo-religiões neopentecostais, mas assim, não as que realmente pregam de uma forma explícita, de uma forma sistemática a palavra, aqueles que torcem a verdade, aqueles que puxam para a sua compreensão as teologias separadas da Bíblia, não é? Teologias específicas, né? Tem a teologia da comiseração, a teologia da prosperidade, as teologias que não batem, elas tentam encaixar, mas não batem. E conseguem adeptos, E o que nós procuramos ensinar é que o evangelho obedecido, respeitado e praticado, ele vai gerar prosperidade, vai gerar bênção, com aflições, com lutas e com guerras automaticamente. Somente crer, obedecer e procurar praticar a palavra em nome do Senhor Jesus. Seguimos aqui a respeito dos gnósticos. Os gnósticos consideravam a matéria maligna e negavam a encarnação real e a ressurreição corporal do Filho de Deus. Seus ensinamentos sobre a criação, o Cristo e a salvação eram tão radicalmente contrários à pregação apostólica e aos ensinos dos pais da igreja, a ponto de as igrejas do Império Romano desenvolverem confissões de fé a serem processadas por todos os convertidos. Os gnósticos apelavam à suposta tradição secreta, não escrita, de ensinamentos tradicionais passados a eles pelos apóstolos. Diante desse pluralismo de afirmações, de verdades, os líderes da igreja passavam a estabelecer as doutrinas cristãs. Este foi o início do que ficou conhecido como a grande tradição, a uniformidade interpretativa do cristianismo. Depois disso, outros grupos foram surgindo, como o ebionismo, docetismo, adocianismo, modalismo, arianismo e tudo mais. Ou seja, sempre vai haver alguém que se levanta contra os princípios cristãos, os princípios básicos. Hoje, se nós observarmos, como cristãos ortodoxos, aquele que tenta, pelo menos, viver um evangelho pleno de uma forma ortodoxa, de uma forma sistemática, conforme está escrito, conforme manda a palavra de verdade. Louvado seja Deus. Nós vamos encontrar problemas, até porque o cristianismo genuíno, ele não vai de acordo com o fluxo, né? Ele não vai de acordo com o trânsito, ele vai na contramão do mundo, ele está ao contrário. Nós não vamos de acordo com o que o mundo ensina, até porque a Bíblia recomenda e diz: aquele que ama o mundo e aquilo que o mundo há, ele se constitui inimigo de Deus. Isso nós temos que observar bem. Usufruir é uma coisa, desfrutar é uma coisa, mas colocar no coração e amar é não aceitar certas situações, certas perdas, certas coisas. Ou seja, entrou no coração, o tesouro mudou de lugar. Louvado seja Deus. Vamos lá para os ebionitas. Era o termo usado para indicar uma seita judaico-cristã que houve no começo do cristianismo, bem como o evangelho associado a eles. Sua denominação deriva do termo grego ebionaior, correspondente ao hebraico ebionim. Ambos significados pobres. Os ebionitas eram cristãos fiéis aos preceitos judaicos que aceitavam o caráter
messiânico de Jesus, mas não acreditava que ele tivesse sido filho de Deus em qualquer sentido especial. Ou seja, as pseudo-religiões ou pensamentos, ou opiniões, ou lideranças que foram se levantando no decorrer da história para confrontar o cristianismo genuíno, sempre tinha uma questão, uma tecla para questionar, ou um quesito para questionar, ou uma questão para ter contra. E o que nós temos que observar é o seguinte: todas as vezes que se levantar alguém e questionar, nós temos que ter a resposta na ponta da língua, com conhecimento profundo de causa. Por isso é bom sentar, ouvir, ler, nos aprofundar na Bíblia, nas coisas sagradas, porque a fonte de inspiração é a palavra de Deus, é a fonte da revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo. Os ebionitas eram judeus cristãos, fiéis aos preceitos judaicos, que aceitavam o caráter messiânico de Jesus, ou seja, eles aceitavam que Jesus era Messias, eles aceitavam que Jesus era o ungido de Deus, ele veio para salvar, mas não acreditavam que ele tivesse sido filho de Deus, em qualquer sentido especial, que significava que rejeitavam a sua divindade. Ou seja, já sai fora todos os relatos dos evangelhos, onde eles estariam arraigados. Qual seria a sua base de ensinamento para que pudessem ter essa fé, ter essa crença? Nenhuma, somente para confrontar. Eu até acredito que Jesus é o Messias, mas filho de Deus não. Eu até acredito que Jesus era Deus, mas não tinha natureza humana, como alguns afirmam. Eu até acredito que Jesus era humano, mas não. Então, confronto, por exemplo, eu vou até adiantar aqui um ponto, a fonte, vamos dizer assim, da onde surgiu a cabeça, os pensamentos de Charles Russell, né? Ele acreditava, eles acreditam, né? Na verdade, a fonte são os arianos, que Jesus era um Deus, um D minúsculo, ou seja, um outro ser qualquer aí. Não era Deus, afirmativo, taxativo, conforme a Bíblia diz. Eles escrevem nas traduções do Novo Mundo, né, que Jesus era um Deus, no Evangelho segundo São João. E todos os relatos onde Jesus afirma a sua divindade, eles cortam, eles tiram, eles suspendem da sua nova tradução, porque não é assim que eles creem. Eles creem até que Jesus é o Salvador, mas eles tiram totalmente a divindade de Cristo e são unicistas. Não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí onde nós também temos que confrontar de uma forma sábia para que possamos compreender a palavra. Lembrando que esse Charles Russell, ele foi o fundador do sistema das testemunhas, né, de Jeová. Então nós temos que observar bem e ter a resposta, né, ter a certeza do que nós estamos ensinando, ouvindo e pregando. Até porque nosso projeto básico, vamos dizer assim, não é formar teólogos. Claro que o certificado é importante, é bonito, colocar na parede, mas o maior projeto nosso é formar bobeiros, obreiras, ensinadores, ensinadoras, pregadores, pregadoras, pastores, obreiros para dirigir igrejas, para conduzir departamentos, para ter o conhecimento pleno da Bíblia, da palavra do Senhor, para que possam propagar, seguir, divulgando, difundindo o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguindo aqui, vamos aqui, mais um parágrafo desse ponto A, né, dos ebionitas. Eles não aceitavam que Jesus seria o Filho de Deus, em qualquer sentido especial, o que significava que rejeitavam sua divindade. Para ele, Jesus foi um simples homem, filho de José e Maria, que observou a lei de uma forma especial, sendo assim escolhido por Deus para ser o Messias. Por conta da sua... Aí ele está falando já das obras, da sua qualidade humana, não é? Para ser o Messias. Em seu batismo, com a descida do Espírito Santo, Jesus teria se qualificado para o ofício messiânico. Assim, logicamente, Jesus não era eterno, portanto, na concepção deles, não era Deus. Ou seja, nem o concílio eclesiástico condenou oficialmente o ebionismo, mas Tertuliano, Irineu, Eusébio e Orígenes foram opositores de grande peso.
não tem base, não tem como nós sairmos da linha nossa de fé. Meus irmãos, fiquemos atentos, observemos. Jesus é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Projeto, obra sobrenatural, obra do Espírito Santo. Até às vezes, com alguns irmãos, nós discutimos como se deu, como ovulou, como aconteceu. Obra sobrenatural, obra especial, até porque, por ser algo divino, algo especial, não tinha contato com a ovulação humana, nada. O gene humano, nada disso. 100% espiritual, 100% obra do Espírito. Por isso não teve pecado. Por isso ele nasceu, cresceu, viveu, operou prodígios, sinais e maravilhas, sem pecado, como a Bíblia afirma. Não tem sentido nós entendermos de outra forma, até porque a nossa fé ficaria vazia, seria em vão. Louvado seja Deus. Vamos para o docetismo, a parte B do que nós estamos estudando. Em nome de Jesus. Deus é fiel. É muito bom, irmão, irmãs, falar das coisas de Deus. O docetismo foi um ensino promovido por gnósticos cristãos nas igrejas cristãs. O termo deriva de uma palavra que vem do grego, que significa aparentar. Os gnósticos docetas defendiam que a matéria era tão má e corrompida que o Redentor divino jamais poderia se associar a ela. Por isso negavam a verdadeira humanidade do Salvador. Para isso, esse grupo, Cristo somente parecia humano e carnal. Na realidade, ele era só espiritual. São os pensamentos que saem totalmente fora. Aí, se nós nos deparamos com algum tipo de ensino desse, nós temos que estar atentos, despertos, para que possamos refutar isso, não engolir, nem esboçar algum tipo de concordância, de forma alguma, em nome do Senhor Jesus. Os docetas defendiam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Olha, afirmavam que o corpo de Jesus não passava de um fantasma, que sofrimentos e morte eram apenas meras aparências, ou sofria e não podia ser Deus. Ou era verdadeiramente Deus, ou então não podia sofrer. Aí nós já percebemos que confronta e também não tem nenhum tipo de base, não tem consistência essa linha de raciocínio, apesar de conseguir adeptos, como eu já disse aos irmãos. Hoje, qualquer pessoa que se levanta contra alguns princípios, algumas regras, algumas linhas, alguns ensinamentos, até com base na palavra, ele vai conseguir adeptos, porque a quantidade de espíritos ou influências malignas que se declaram anticristo são grandes. Então, ele vai conseguir, vai ter adeptos. Os apóstolos e pais da igreja rejeitaram com firmeza e veemência o docetismo. Irineu e Hipólito foram os maiores opositores deste ensino filosófico, grego e pagão. Temos registro do que Irineu, discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus, escreveu acerca da fé comum por volta do ano 177 a.C. Louvado seja Deus. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pai onipotente que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito que pelos profetas anunciou a economia de Deus e a vinda, o nascimento pela Virgem, a paixão, a ressurreição dos mortos, a ascensão do céu em seu corpo de Jesus Cristo. Dileta o Senhor nosso a sua vinda dos céus na glória do Pai para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que, segundo o beneplácito do Pai invisível, diante do Cristo Jesus, nosso Senhor Deus, Salvador e Rei, todo joelho se dobre nos céus, nos infernos,
e toda língua confesse e execute o juízo de todos. Nós temos que estar muito atentos em relação a qualquer coisa, a qualquer contrariedade, a qualquer heresia, a qualquer coisa que possa vir contra os nossos princípios cristãos, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, a convicção de fé, a certeza da fé, vamos dizer assim, aquela fé mesmo genuína, aquela conversão, aquele encontro, a compreensão correta do Evangelho, gera uma expressão em palavras, sem dúvidas, nós não temos como duvidar. O que me preocupa em relação a muitos é que antes alguns ensinavam o Evangelho de uma forma, e hoje os mesmos que às vezes dividem os mesmos altares conosco, eles querem ensinar de uma outra forma. Ou seja, o Deus da revelação do passado, ele está trazendo uma nova revelação para os dias de hoje. O que está acontecendo? Não é? O Deus da revelação, o Espírito Santo, que, vamos dizer assim, revelou aos nossos pais tudo aquilo que nós aprendemos e ensinamos e repassamos aos irmãos nesses anos todos de fé, ele mudou? Ele agora é um Deus diferenciado? Ele resolveu se modernizar e se atualizar? Meus irmãos, Deus não muda, ele não mudou e não há de mudar. Não tem sombra de variação. Não é qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de sugestão que vai mudar o nosso princípio cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o docetismo ainda encontra vestígios em alguns círculos cristãos. Muitos creem equivocadamente que se Jesus Cristo fosse verdadeiramente Deus, ele, na realidade, não poderia ter sofrido. Até porque ele mesmo disse que a minha vida eu dou, ninguém me tira. Está escrito. E ele tem poder para dar e também tem poder para tirar. Não é? Num contexto de passado, ele tinha poder para dar e tinha poder para tirar. A gente afirma que ele tem, porque ele está vivo. Ele tem poder para fazer o que quer, para fazer o que quiser. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele não tem como dar explicações do que ele vai fazer ou deixar de fazer. Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, não tem como entrar por essa linha do raciocínio. Ele derramou cada gota do seu sangue na cruz do Calvário para remissão, para perdão, para purificação, para salvação. Ali ele pagou a fatura. Ele foi consumado. A lei se consumou aí. Então, como negar isso? Só se nós acrescentarmos ou retirarmos alguma coisa. E isso é inadmissível na palavra. A palavra, ela é viva e é eficaz e é sistemática. Ela é revelada, não tem como mexer nisso. Louvado seja Deus. Vamos entrar aqui. Deixa eu observar o horário. Gravado aqui, 8h30. Bate com o relógio dos irmãos aí? Bate, pastor. Perfeito. Eu vou estar dando uma observada um pouco mais superficial aqui no monarquismo. Monarquismo. Não vamos estar, vamos dizer assim, explanando, discorrendo, até eu aconselho os irmãos, oriento os irmãos, não guarde o módulo, não esconda o livro, não coloque na sua biblioteca lá como recordação do seu curso teológico, não faça isso. Use ele sempre. Tenha o seu livro, tenha o seu módulo, tenha o seu curso teológico como uma fonte de consultas, como uma fonte de ensinamento, de aprendizado. Até porque a gente só tem a memorização, o aprendizado de uma forma mais contundente quando nós lemos mais. Teve livros que eu tive que ler 7, 8 vezes para poder ter algum conceito melhor daquilo que eu estava aprendendo. E, no geral, a gente depende disso. E ouvir as mesmas pregações, ouvir as mesmas mensagens por diversas vezes. E muitas vezes nós vamos falar sobre um versículo, por várias vezes a revelação vem de uma forma diferente, não causando heresia ou torcendo a palavra, mas da forma que Deus quer falar. Então é importante não guardar, não esconder, não deixar como um objeto de decoração. Aí está o meu curso teológico na estante, na minha biblioteca particular. Não, isso deve ser uma fonte de consulta permanente
para a sua vida ministerial e sua vida cristã, em nome de Jesus. Esse ponto C, o monarquismo, tinha como grande dificuldade combinar a fé monoteísta, ou seja, aquele que acredita no único Deus, com a fé cristã, no qual Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, é a doutrina da Trindade, mas não são três deuses. Não é um Deus de três cabeças, como afirmam as testemunhas de Jeová. É um Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Um Deus. Do Deus Todo-Poderoso sai a palavra, o verbo que se faz carne. E do Deus Poderoso emana o seu Espírito Santo que preenche todos os espaços vazios da terra. Daí a Trindade. Não tem essa palavra na Bíblia, mas daí a Trindade por compreensão do trino Deus, que é o Deus que nós adoramos. É o único Deus, não três deuses. Isso deve ficar claro, porque alguns nos confrontam e tentam refutar a nossa fé, falando que nós adoramos um Deus de três cabeças. Eu vi um desenho desses dias, numa expressão de chocarrice com a nossa fé, e eu tive que refutar, não é? Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho, o Verbo que se fez carne, o Verbo vivo, o Verbo, a palavra que emana, que saiu da boca de Deus, Jesus Cristo, que encarnou, ou seja, o Deus encarnado, o Deus homem, o homem Deus, não é como nós aprendemos. E o Espírito Santo que emana da pessoa bendita, do Todo-Poderoso, e preenche todos os espaços vazios da terra, e, via de regra, deveria habitar em todos aqueles que servem a Deus. Louvado seja Deus. Este conflito era complicado de resolver, pois, de um lado, havia aqueles que criam que Jesus era uma pessoa divina, consequentemente, feria a ideia monoteísta. De outro lado, havia os que defendiam a ideia de que Jesus era subordinado ao Pai, ferindo a deidade de Cristo. Derivou-se dois pensamentos, monarquismo dinâmico e monarquismo modalista. Aí vai ter, vamos dizer assim, a explanação sequencial, e nós vamos deixar resumido por aí, porque aí tem bastante coisa que eu gostaria que os irmãos observassem bem, mas é importante o conhecimento. 9. O arianismo é importante porque é a base, não é, de uma seita aí que nos confrontam e também, de certa forma, se identificam como cristãos, mas nós o temos como pseudo-cristãos, não é? Os STJ, não é? Sociedade Testemunha de Jeová, é uma sociedade secreta, na verdade, não é? Tem a sua Bíblia traduzida do modo deles e tudo mais, as suas literaturas, fazem até um trabalho razoável, mas não está de acordo com a palavra, ferem os princípios. Então, nós temos que observar de uma forma sistemática e profunda aquilo que nós temos por princípio, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos direto para o arianismo, e nós vamos seguir depois só para umas pinceladas aí. O Credo de Nicéia é muito importante nós estarmos lendo, algo que nós professamos também, e depois nós vamos entrar no questionário, para a glória do Senhor. No início do século IV, surgiu um desafio poderoso para o consenso cristão sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em Alexandria, no Egito, o presbítero de nome Ário afirmava que o Verbo Jesus Cristo não era igual ao Pai, mas uma grande criatura. Até porque, na sua forma de afirmação, de expressão, ele afirma que Jesus Cristo era um Deus, não o Deus, não era Deus afirmativo, era um Deus. E nas suas escrituras, na sua tradução, ele coloca com D minúsculo, ou seja, não há esse reconhecimento da divindade do Senhor Jesus através dessa linha de pensamento. É bom nós observarmos essas coisas, que eles são bem parecidos, sutis, às vezes até tentam nos convencer. Os seus princípios são bons, até de bom caráter, boa fala, boas... vamos dizer assim, recomendações comportamentais, modos viventes e tudo mais,
Mas em se tratando de princípios bíblicos, não. Aí fere totalmente aquilo que nós temos por princípios de fé, que é a Bíblia Sagrada. Então, vamos seguir aqui. Vamos dizer, um dia foi criado, ele não admitia a existência eterna de Cristo. Ensinava que o Cristo um dia foi criado, ou seja, não era pré-existente, não é igual ao Pai, em nível de substância, e muito menos era coeterno com ele. Então, aí já feriu todos os princípios do que nós aprendemos. Esquece esse tipo de ensinamento que vai ferir e vai estar fora do conceito bíblico conforme a nossa linha de fé. É a nossa base. A nossa regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Ário defendia a ideia dominante do princípio monoteísta, ou seja, há um só Deus eterno que não é criado, não gerado, não originado. Para Ário, o Cristo era uma espécie de energia, o Espírito, não, era uma espécie de energia divina encarnada no homem, Jesus, e esse Cristo teve um princípio, um começo, uma criação. O Verbo, numa certa altura da história, foi criado para um devido propósito, fora da criação do nada como a criação do mundo. Complica, não é? Totalmente diferente daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós professamos como fé. Vamos para o finalzinho desta linha da expressão, ou do que nós estamos aprendendo, um pouco, uma pincelada, né, sobre o arianismo. No último parágrafo, diz assim: neste concílio, chegou-se à seguinte fórmula conhecida como Credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância, com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E a todos que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que se alegram ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável. E todos esses, a Igreja Católica Apostólica anatematiza. Então, olha bem esse crédito, observe bem, irmãos, o credo de Nicéia. Vai no ponto a ponto, vai estudando com muita profundidade. O assunto não estava finalizado com a formulação desse credo, abriu-se a porta para outra heresia, o sabelianismo. A coordenação final, a definitiva do arianismo, aconteceu no Concílio de Constantinopla, 381 d.C. Este concílio estabeleceu o pensamento cristão com acréscimo de expressões que elucidavam a questão. O símbolo da fé, elaborado no primeiro concílio e completado no segundo. É por isso denominado credo niceno-constantinopolitano, conhecido simplesmente por credo de Nicéia. Diz: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu,
e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E seu reino não terá fim, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na Igreja, una santa, católica e apostólica, confessamos em um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Louvado seja Deus. O que podemos até, em tese, concordar, que nós somos católicos, ou seja, membros da Igreja Universal, da Igreja Única, somos apostólicos, os irmãos que seguem a doutrina dos apóstolos. Só que nós não somos romanos, não somos adeptos da linha romana. Católicos apostólicos não romanos. Esse, sim, pode ser um dos nossos princípios de profissão de fé. O período pós-niceno, apolinarianismo, ou seja, procede de Apolinário, bispo de Laodiceia, da Síria. Depois, o nestorianismo. Nestórico era da escola de Antioquia e Cirilo era de Alexandria. Ambos estavam pelo poder de dominar o Oriente eclesiasticamente. Nessa disputa envolveu questões teológicas. Eutiquianismo e os euquesaitas. Entrou aí no período pós-niceno, algumas das heresias que surgiram nessa época: apolinarianismo, nestorianismo, eutiquianismo, euquesaísta, monofisismo e monotelismo. Então, nós observamos que essa questão de surgimento de novas linhas de raciocínio, pseudos religiões e tudo mais, seguem aparecendo. A pessoa tem uma linha de pensamento, tem uma linha daquilo que ele acredita, ele cria aí um estatuto e abre uma porta e consegue adepto. Agora, o problema é alcançar a salvação. Esse é um ou outro, e agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio que a maioria, ou praticamente todos, já trabalharam um questionário. Mas eu queria fazer aqui, na verdade, não posso responder para os irmãos, mas eu posso ouvir a resposta dos irmãos. Também não vamos dizer que está certo ou está errado, mas podemos, talvez, nesses 5 minutos restantes, ter uma noção de como está o conhecimento dos irmãos. A avaliação do nosso módulo Cristologia, os irmãos vão escrever aí o nome, a data da conclusão do módulo, que seria a data de hoje, e depois a primeira questão. O que significa o termo Cristologia? Aí diz: estudo sobre Deus, estudo sobre Jesus Cristo, estudo sobre o Espírito Santo. Os irmãos, alguém pode aí escrever, ou anotar, ou dar um sinal com as mãos e responder? Nós não vamos dizer assim, eu só vou fazer uma pré-avaliação, eu tenho o meu, vamos dizer assim, o meu gabarito, mas para que a gente tenha pelo menos uma noção de como está, não é? O conhecimento dos irmãos aí. Estudo sobre Deus, Jesus Cristo ou Espírito Santo. Alguém se habilita? Louvado seja Deus. Estamos aí esperando. Vamos para a segunda. O material onde podemos extrair informações sobre a vida, ensinos e obras de Jesus Cristo encontram-se na história, nas Escrituras ou na natureza? Será que na natureza? Porque tudo que foi criado também teve a influência do Senhor Jesus, né? Então, pode ser que seja. Mas qual é a resposta dos irmãos? História, Escrituras ou natureza? Número 3, o estudo da pessoa de Cristo se reveste de importância vital por causa da relação que ele sustém com o judaísmo, islamismo ou cristianismo. Aí está. Qual é a resposta? 1, 2, 3. Pedir aos irmãos que possam aí
talvez mandando aí alguma respostazinha aí para que a gente possa ter uma noção do conhecimento dos irmãos. No Novo Testamento, nos apresenta com ricos detalhes a humanidade de Jesus, na humanidade de Jesus. Sua concepção foi algo natural, sobrenatural ou espiritual? Se foi obra do Espírito, será que foi espiritual ou foi sobrenatural? Número 4. Número 5. Existem afirmações sensacionalistas sobre Jesus. Qual seria ela? Ser Deus, ter ressuscitado ou ter sido casado? Alguém já se habilitou aí? Pastor Júlio, começa a responder aí. O senhor tem todas as respostas. Aleluia. Número 6. Quais evangelhos afirmam que Jesus nasceu de uma virgem? Mateus e Marcos, Marcos e Lucas, Mateus e Lucas. Muito fácil esse. Alguma resposta dos questionários? 7. Qual o nome divino que Jesus reivindicou para si? Mais respeitado pelos judeus, tido como tão sagrado que eles sequer pronunciavam. Yahvé, El Shaddai, Elohim. Qual dos 3? Aí, irmãos, em nome de Jesus. Queríamos estar em aula presencial aí para que a gente pudesse ter um bom debate sobre o questionário. 8. A profecia é de suma importância para se confirmar a identidade de Jesus e seu poder, seu ofício e o seu sentimento. Depois o 9. O título Filho de Deus denota mais apropriadamente a sua natureza humana, divina ou neutra. Aleluia. O número 10. Seguimos aí com o questionário. Os nomes encontrados na Bíblia têm sentido, muitas vezes, e descreve o temperamento da pessoa, sentimento da pessoa ou o caráter de uma pessoa. Louvado seja Deus. Depois, o 11. O nome de Jesus é a forma grega do nome hebraico. Josadak, Joshua, Joaquim. Esse está muito simples, né? Muito fácil. O título Cristo significa libertador, monarca ou ungido. Aleluia. 13. De acordo com os evangelhos sinóticos, qual dos títulos messiânicos que Jesus aplicou a si mesmo? Filho do homem, filho de Deus, filho dos anjos. Aleluia. Os irmãos estão aí afinados com o questionário? Manda alguma resposta aí. A número 1 é tal, já vamos sinalizar, falta um minuto. 14. O Filho do Homem, quando Jesus o aplica à sua missão terrena, expressa também sua ressurreição, humilhação ou exaltação. Qual das 3 os irmãos concordam que é a correta? Procurem pensar, raciocinar, estudar, reler, porque nós tivemos alguns questionários com bastante erros, na verdade, né? Talvez respostas bem parecidas, né? Bem semelhantes e há alguma precipitação. 15. Se por um lado o Filho do Homem demonstra a natureza humana de Jesus, o título cristológico, Filho de Deus, aponta a sua natureza celestial, divina ou angelical. Então, cabe aos irmãos já uma resposta também muito rápida, muito simples e fácil, para que seja respondida, de acordo com aquilo que nós estamos estudando, não é? Filho de Deus aponta para qual natureza de Cristo? O título Filho de Deus aponta para a natureza celestial, divina ou angelical? Qual das 3? 16. O motivo que levou Tácito a se referir sobre os cristãos em sua obra foi por causa do teatro de Roma, incêndio de Roma ou exército de Roma.
Não vale soprar aí, pastor Júlio. O irmão tem que quebrar a cabeça aí, tem que aprender. Louvado seja Deus. 17. Joséfo descreve o julgamento e apedrejamento de qual dos discípulos do Senhor? Paulo, Pedro ou Tiago? Simples também, né? Está bem fácil esse questionário. 18. No final da era apostólica, algumas mudanças nítidas começaram a ocorrer. Os apóstolos, além de enfrentarem as perseguições externas, tiveram que se deparar com as legiões romanas, perseguições judaicas, heresias internas. E aí? Qual das três? Nos ajude. 19. Os gnósticos consideravam a matéria maligna e negavam a Torá, a ressurreição de Jesus, história de Israel. Também bem simples, né? Hoje nós falamos bastante sobre isso. O último ponto, o último questionário, né? A última questão. Os monarquistas modalistas negavam a divindade de Cristo, humanidade de Cristo ou a existência de Cristo. Louvado seja Deus. Que os irmãos possam exercer aí uma boa resposta para que alcance êxito ou nota 10, né? Nas 20 questões, ora, estabelecidas aí no nosso questionário. Peço aos irmãos que não respondam aleatoriamente, não mande o questionário sem ter a convicção de que você realmente estudou e aprendeu. Não é somente ler e achar a resposta, é entender aquilo que você está estudando, em nome do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, com 3 minutos passados das 9, nós vamos devolver a palavra ao pastor Altenar para que possa concluir o trabalho desta noite em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos seguir crescendo na graça e no conhecimento e nos aprofundando cada dia mais no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, pastor Gilson. Que bênção, meus irmãos. Encerramos aí o módulo Cristologia. Estudar Cristologia é estudar Deus, né? Como muito bem nos ensinou o pastor aí. Faz parte da Trindade, é Deus, é bênção nas nossas vidas. Né? Esse estudo foi uma bênção e, como disse o pastor, aprofunde-se aí na leitura do material. O material são poucas folhas, né? É uma leitura simples, bem direto. ETADEMP tem essa característica de ser direcionado para o aprendizado desde o douto até o mais simples, né? Então, é muito bom o material e, como eu disse aos irmãos desde o início do curso, o material é para nos levar para dentro da Bíblia, para dentro da palavra. Então, procure ver as referências, buscar as referências e ler a palavra do Senhor, né? E como nós estudamos Cristologia, nada melhor do que estudar os evangelhos que tratam desde o nascimento até a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante a leitura, uma releitura, quem já leu, né, os evangelhos, mas que façam essa, e quem não leu, que leia todos os evangelhos, né? Meus irmãos, o pastor Júlio perguntou sobre o nosso recesso, né? Então, hoje nós entramos em recesso do curso, mas continua normalmente os trabalhos de oração às segunda-feiras, né? E em janeiro, nós anunciaremos quando nós vamos retomar as aulas, né? Nós ainda não decidimos se retomaremos na segunda semana ou na terceira semana, mas, irmãos, fiquem atentos, nós estaremos dando aviso no grupo ETADEMP e também na diretoria, né? O que nós pedimos aos irmãos é para reforçar o time de estudantes, né? Aproveite esse tempo de recesso, não só para colocar em dia aí as matrículas, os módulos que estão em atraso, mas para adquirir também um módulo que vem na sequência aí, que é pneumatologia, né? Ou a doutrina do Espírito Santo, e também para conseguir novos alunos, né? Para aumentar o nosso time de estudantes e reforçar o nosso polo aqui, nossa regional de Umuarama. A Regional Nova Londrina deu problema nos equipamentos dele lá, estão fora do ar, mas estão tendo aula lá. O pastor Milton deu aula na segunda passada, tinha mais de 20 alunos na sede lá assistindo a aula, então prossegue firme lá. Nós temos o pastor Marcos, que foi para Foz do Iguaçu e já nos prometeu arrebanhar um bom número de alunos lá, né, pastor Gilson? E pastor Adriano deve estar retomando já em janeiro também as aulas conosco, vão montar os equipamentos lá para retomar as aulas, tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar a Deus, encerrando a nossa aula. Essa oração de encerramento e abençoando o restante da nossa semana que começa hoje. Vou pedir para o pastor Gilson mesmo fazer esta oração, pastor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo, Senhor, por mais uma noite, por mais alguns momentos de estudo e aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos direcionando, nos ensinando, através, Senhor, da inspiração do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, segue conosco, nos guardando, nos sustentando, nos livrando, nos protegendo, e guardando de toda a obra do mal, Senhor. Dá-nos entendimento e sabedoria para que sigamos, meu Deus, fazendo discípulos na terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, a paz do Senhor, boa semana para todos os irmãos. Obrigado, pastor.